Placas paramétricas são possíveis sim no Revit. E nesse vídeo eu vou te mostrar como criar, como duplicar e como ajustar as placas, tanto de forma individual quanto aquelas que vêm de forma automática nos equipamentos. E alterando tanto no 2D quanto no 3D, essa alteração se aplica para todo o projeto. Se você ajusta numa tabela, se você ajusta através de um anotador ou no menu de propriedades, ela também vai se ajustar automaticamente no 3D. E tudo isso logo após a vinheta. Então aqui com o Revit aberto, né, eu tenho aqui todas essas placas e todas essas placas que vocês estão enxergando aqui na exibição, elas também estão todas elas de forma paramétrica, ou seja, todas elas você consegue ajustar a dimensão. E a primeira etapa que eu vou te mostrar nesse nosso template de projeto de incêndio é, por exemplo, com a placa aqui de extintor de incêndio. Essa placa aqui, ela tá com 12 metros, certo? Que é a distância máxima do observador, ela vem por padrão com 12 metros. Mas, digamos que eu queira criar uma placa com a distância máxima do observador de 8 metros. É muito simples fazer isso. Clica na placa desejada, vem aqui em editar tipo, e aqui em editar tipo, você simplesmente vai duplicar essa placa, vai digitar a distância máxima do observador que você deseja, nesse caso eu vou deixar com 8 metros, e após duplicar, eu posso ou alterar o valor aqui na distância máxima do observador, por exemplo, trocar para 8 metros, que automaticamente ele vai ajustar as dimensões da placa, ou eu venho aqui na altura ou na largura da placa e digito o meu valor, como por exemplo, 0,18, ou seja, 18 centímetros. Feito isso, o Revit vai fazer o cálculo da distância máxima do observador e quando eu dou um aplicar aqui e dou um OK, ele simplesmente alterou da minha placa de 12 para minha placa de 8 metros. E no 3D ela também ajustou. Então aqui, ó, vou alterar de novo para de 12 metros, ó, e ele volta com a geometria para a placa de 12 metros. Tudo isso de forma muito simples. E o mais legal de tudo, ela também se atualiza no 2D com as tags de anotação e nas placas de quantitativos também. Então eu vou abrir a minha planta do térreo. Eu tenho aqui a minha placa do extintor. Vou editar TG para habilitar minhas tags, ok? Vou lançar uma tag qualquer aqui. Vou alterar essa tag aqui. Deixa eu colocar aqui uma placa superior, legenda superior. Beleza. Então eu tenho a tag da placa E5 aqui para o estado de São Paulo. Quando eu clico na minha placa e altero ela de 12 para 8 metros, automaticamente ele também vai me atualizar o valor dessa tag. Se eu clico na minha tag, clico no meu valor e coloco aqui, por exemplo, 200 milímetros, quando eu clico aqui na minha placa em editar tipo, eu vejo que ela foi alterada para 200 milímetros, né? Ou 20 centímetros aqui. Então quando você altera a tag, o valor aqui na tag, ele também vai alterar tanto as propriedades quanto as dimensões no 3D dessa placa, ok? E quando você vem aqui na tabela de quantitativos, tá aqui na tabela gráfica de quantitativos, então vamos pegar lá a placa do extintor de incêndio, a nossa E5. Ela aparece aqui, eu tenho uma E5 de 12 metros, e ele também faz a quantificação de forma separada da placa E5 de 8 metros, certo? Então ela também é atualizada aqui. Se eu quisesse colocar os valores de largura e altura dessa placa, eu também poderia abrir aqui a coluna de largura e altura, e ele capturaria nessa tabela esses respectivos valores. Ó. Uma outra função bem legal, quando eu seleciono a minha placa, eu tenho a opção de desabilitar ou habilitar a legenda dela, ó. Que bacana. Então eu consigo ocultar ou exibir a placa em planta de forma muito simples. Ó. Vou reexibir tudo. E aqui nos equipamentos, então vamos voltar aqui agora e pegar um extintor de incêndio qualquer. Esse meu extintor de pó, quando eu olho no 3D, então deixa eu selecionar ele, vir aqui para o meu 3D. Quando eu clico no meu extintor de pó, ele está com a placa E5, que é a placa que nós configuramos. E ele está com uma E5 de 12 metros. Como que eu sei disso? Quando eu clico no meu equipamento, aqui no menu de propriedades, eu tenho aqui a placa que ele está sendo utilizado. Ele está utilizando uma E5 de 8 metros, de 12 metros. E ele está com a de 12 metros. Quando eu clico aqui na minha seleção, eu posso alterar, por exemplo, para de 8 metros. Ó, quando eu clico na de 8 metros, ele vai alterar para de 8 metros. E essa quantificação, ela vai lá para as tabelas também. E também vai para as tags. Então, aqui nas tags, ó, vou digitar TG, passar o mouse aqui sobre o meu extintor e vou dar um tab para ele trocar a minha tag. Então ele está com a tag da placa, né, de
18 centímetros. Quando eu clico no meu equipamento, que é uma família aninhada, com várias famílias dentro de uma única família, para agilizar o lançamento dos equipamentos, ó, quando eu altero por uma de 12 metros, ó, automaticamente ele atualiza o nome da placa, né, a legenda da placa e as dimensões dela. E no 3D ele também atualiza, ó. Então eu vou clicar de novo nesse extintor, vou voltar para de 8 metros, ele automaticamente atualizou a tag, atualizou lá nas tabelas e também atualizou aqui no 3D. Esse é um recurso muito legal dessas placas paramétricas. Então, quando eu altero as propriedades, quando eu quero aplicar esse valor em outros equipamentos, né, eu só altero ali, cadastro novos tamanhos de placas e seleciono lá no meu equipamento para qual placa eu quero aplicar aquele respectivo tamanho. Então eu simplesmente clico aqui no equipamento e aqui na minha lista de placas, ó, eu seleciono a placa desejada de forma bem tranquila. A mesma coisa vale para simbologias. Então, por exemplo, eu tenho aqui a representação em 2D dessa placa. Quando eu clico no meu equipamento e desabilito aqui a representação da escala em 1:100, ó, ele some com a placa. Ah, eu quero alterar aqui esse tamanho, eu quero colocar um tamanho maior do que esse tamanho aqui de placa. Então eu troco de 1:50, por exemplo, de 1:100 para 1:50, ó, e ele aumenta o tamanho da representação, ó. Bem bacana, certo? E a mesma coisa vale para a legenda, por exemplo, para a legenda do extintor. Quando eu clico no meu extintor, por exemplo, eu posso alterar o tamanho dessa legenda, ó, de 1:100, por exemplo, foi para 1:50. Ah, mas está sobrepondo aqui a placa. Não tem problema, eu clico no meu equipamento e aqui embaixo, no eixo Y da placa, ó, por exemplo, vou colocar 1:50. Ó, ele afasta, vou colocar um pouquinho maior, 1:80. Pronto, agora eu tenho ela ajustada do jeito que eu quero. Ah, eu quero trocar mais, quero puxar para a direita. Então eu venho aqui, ó, na minha distância X, ó, colocar 1 metro, por exemplo. Pronto, ele vai jogar para minha direita. E aí, eu quero colocar a minha legenda para a esquerda. Então eu venho aqui na distância do símbolo, no eixo X, e coloco, por exemplo, 0,50. Então ele vai jogar ela para o meu outro sentido. Se eu quiser zerar ou voltar tudo ao normal, é só restaurar aqui as informações, ó. Beleza. E a mesma coisa pro meu eixo Y e eixo X da placa, ok? 1:50, eu coloco uma do lado da outra, certo? Vou colocar aqui 1 metro de distância, aqui mais 1,20. E no meu eixo X eu vou zerar aqui, ó. Pronto. E tudo isso no 2D. É bem legal, né, pessoal? Então esses recursos aqui, eles automatizam demais os nossos lançamentos. E a mesma coisa vale, por exemplo, para os hidrantes, né? Tem muita gente que gosta de trocar a placa dos hidrantes, né? Ao invés de deixar o símbolo de mangueiras, gosta de deixar o Hzinho. Então aqui, num hidrante qualquer selecionado, eu consigo vir aqui na minha lista e trocar para qualquer outra placa. Por exemplo, para E2, ó, e ele atualiza não só a placa, né? Então aqui no 2D, por exemplo, ó, ele atualiza a placa, lógico, né? Não é a placa de hidrantes, mas ele atualiza a placa e também atualiza no 2D. Tudo isso de forma muito automática, que é justamente para evitar erros pelo usuário, né? Então a gente tenta automatizar alguns recursos para deixar ele o mais assertivo possível. E tudo isso você só encontra no nosso template exclusivo para projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico, que é o template do Studio Beam. Se você tiver interesse, né, nesse template e gostou desse recurso de placas paramétricas, o link tá aqui na descrição. E claro, eu vou pedir para você também nos seguir lá no Instagram, @StudioBeam. Te vejo lá. Um grande abraço!